Eu tenho que aprender, gente, que eu olho aqui no computador para ver o que eu escrevi, mas na realidade ele não tem nada escrito, nada, tudo vem daqui, mas na realidade não vem daqui, vem de Deus. E às vezes eu fico assombrado, não de medo, de sabe de onde vem tanta coisa. Às vezes eu tento criar um texto, eu pego a caneta que está aqui, ó, só para vocês verem, caneta e o caderno está aqui. Eu pego, eu tento escrever, eu falo assim, não, hoje eu vou escrever um roteiro. Aí eu sento, sabe o que sai? Nada, não sai um pensamento. Aí eu pego a Bíblia assim, eu abro a Bíblia e falo, vou estudar aqui, vou pegar um versículo qualquer. Aí tá aqui, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Né? Aí eu falo assim, bom, eu vou escrever. Me dá um branco, assim, me dá sono, me dá vertigem, eu não consigo produzir uma linha. Mas, às vezes eu tô andando, vou na padaria comprar um pão, e eu sou transportado para outra dimensão. Tô na rua andando, mas vem todo o roteiro que eu preciso falar, enraizado no meu coração. Eu não esqueço uma vírgula, um versículo do que eu preciso falar. E aí eu vou na padaria, vou no mercado, vou no açougue, às vezes eu vou para a cidade resolver um negócio e aquele fica martelando na minha cabeça o texto todo. E às vezes eu chego em casa cansado e falo, eu vou dormir e deito com sono, reviro de um lado, reviro do outro, enquanto eu não levantar e não gravar ou não escrever tudo aquilo que eu senti, eu não consigo dormir, eu não consigo descansar. E tem um outro fator também que acontece, é assim, eu quero escrever alguma coisa, redigir um vídeo, fazer qualquer coisa, e eu não tenho uma inspiração, eu não tenho uma linha de raciocínio, e nada. Aí eu vou deitar e faço a minha oração falando, Pai Celestial, meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos exércitos, só Tu tem o poder, cura o meu corpo, me dê sabedoria, me faça-me Te conhecer de todo o coração e alma, e eu vou dormir. E no meio do meu sono, eu recebo ou o texto todo, ou como se eu fosse transportado para aquele dia que Jesus estava lá ministrando, exemplo, o Sermão da Montanha, e eu estava do lado de Jesus Cristo, ouvindo ele falar, sentia o seu cheiro, sentia o cheiro do ar, das flores, das folhas, e depois que acabava o sermão, eu perguntava para ele o que aquilo queria dizer, o que significava cada coisa, assim, gente, surreal. E quando eu acordo com aquele pensamento todo suado, eu acordo tremendo, aí eu não preciso nem escrever. Aí o que eu faço é ligar a câmera e falar com vocês. Igual agora que eu tô falando isso, eu abri para poder gravar sobre, nem sei o que estava gravando, só para vocês terem uma noção. Eu estava gravando sobre o choro de Jesus Cristo, que ele chorou no Getsemane, e de repente eu fui transportado para outro lugar. É surreal, não tem como eu não fazer isso que eu estou fazendo, não tem como eu não ligar essa câmera e não falar o que vem ao meu coração.
E eu sei que eu já recebo algumas críticas pesadas, mas eu vou continuar, porque desde que eu comecei essa obra, eu não vivo mais em mim, eu não vivo mais para mim. Ele é o dono da minha vida, ele é aquele que dirige o que eu preciso fazer. Ele fala comigo constantemente o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer. É isso. Eu não sei se eu vou publicar isso, mas é poderoso. E eu fiz um e-book, já tem 500 páginas meu e-book, e eu falo no e-book de passagens profundas da Bíblia, que eu nunca ouvi em lugar nenhum alguém falando sobre isso. Algumas coisas eu até me é permitido falar aqui no canal, mas tem coisas profundas lá que vai chocar no e-book. E eu estou esperando, porque eu não tenho verba, tá? Eu sou uma pessoa humilde que larguei tudo, larguei emprego, perdi relacionamento, fui morar de favor, fui morar na rua um tempo, sofri humilhação, desci no fundo do poço e um belo dia, na mais profunda tristeza, essa visão desse e-book me apareceu igual agora que eu tive que parar tudo. E em menos de um mês eu escrevi um livro de 500 páginas. Eu nunca escrevi nada na minha vida, mas escrevi um livro de 500 páginas, desde Gênesis até Apocalipse. E quando eu terminei, eu falei, esse livro vai me trazer dinheiro, vai me trazer o meu sustento, porque eu vivo com pouco, bem pouco. Bem pouco mesmo. Vou compilar esse e-book e vou vender nas plataformas depois que eu terminei. E fui dormir. Em sonho ele disse: você vai colocar de graça para todo mundo ver. Todo mundo ver. Esse livro não é seu. É surreal, gente. Então, eu estou esperando eu terminar de formatar, porque eu ainda não sei formatar. Eu estou ajeitando as páginas e eu vou disponibilizar em todas as plataformas que aceitam o e-book de graça. Então é a primeira vez que eu estou falando isso, como eu disse, não sei se isso daqui vai pro ar, mas é isso. E o nome do meu e-book não, o nome do e-book que foi me dito é As Respostas. As Respostas, Jacó 1:5. É isso. E eu tô radiante. Não tem como dizer que eu não estou fazendo uma obra do Senhor. É isso. Então, eu sou só felicidade. Então, aquela passagem que diz assim: conhecer a verdade vos libertará. É verdade. Mas antes da verdade te libertar, ela te destrói. Ela pega você, torce, e tudo que é impuro, é indigno para sair de dentro de você, acaba com esse corpo físico. Porque esse corpo é mortal. Esse corpo quer os prazeres da carne. E em um corpo só, igual a física diz, que no mesmo espaço não pode ocupar dois corpos, olha só.
Então, para o Espírito renascer, igual Jesus disse, nascer do Espírito, o espírito carnal tem que sair. E para ele sair, dói. Dói, você quer morrer, você acha que o mundo é injusto, você acha que você não merece nada disso, mas quando a transformação começa e você, igual Jesus Cristo disse, aquele que nasce pode ver o reino do céu, ver. Aqui, dessa terra mesmo, você consegue ver o reino dos céus. E quando você começa a ver o reino dos céus, você fala, obrigado, Pai Celestial, por cada sofrimento, por cada pecado, por cada desejo que o Senhor tirou de dentro de mim na marra. Como profeta que tinha que ir para uma cidade, ele quis ir para outra e foi engolido pelo peixe grande. Você vai para lá, eu mandei você ir para lá. É isso. Dá a impressão que é loucura. Hoje, eu gravando isso, eu acho que... Mas é loucura. Você acreditar que a terra flutua no nada, você acreditar que o seu Deus andou pela água, que ressuscitou os mortos. Mas esse é o Deus que eu acredito. E aquele velho homem que existia em mim não existe mais. Ele magoou muita gente, ele prejudicou muita gente, mas aquele cara morreu, ele não existe mais. E como Paulo disse, Paulo falava que se sentia o mais pecador de todos os pecadores entre os apóstolos. E quando ele falava do espinho da carne, é porque ele sentia vergonha do que ele tinha feito. E por isso Deus levantou Paulo, para que ele desse o exemplo. Quando ele disse lá na casa de Saulo, que quando ele perdoou a mulher que os teólogos dizem que era a prostituta, que ela chegou, chorou e o seu choro molhou o pé de Jesus e ela secava com o cabelo. E Jesus disse, está vendo? Ela tinha muitos pecados e todos os pecados foram perdoados. E depois ele explicou que aquele a quem mais é perdoado, mais é grato. Por isso que ele perdoou Paulo. Paulo não tinha força para questionar ninguém, nenhum ato ilícito, porque Paulo sabia que só a misericórdia de Jesus Cristo salvava. Ele sentia isso na pele. E muitos teólogos falam que os espinhos da carne de Paulo era cegueira, que era doença, tipo lepra. Não era nada disso. Paulo falava das vergonhas que ele sentia, porque, como Jesus disse, não sejais igual a esposa de Ló que olhava para trás. Ele não olhava para trás, eu também não olho, mas eu me sinto envergonhado, eu me sinto indigno. Quando eu sou chamado a falar, eu me sinto que isso não é para mim, porque fazer o que já foi feito, o que eu fiz, o que eu magoei as pessoas, e depois falar de amor, carinho, falar de coisas profundas que ninguém nunca ouviu falar, porque eu. E Paulo se questionava, por que eu?
É isso. É isso, irmãos. Esse choro não é de tristeza, é de eu saber de fato quem é o meu Deus. E os ateus, eu sinto muito por vocês. Eu sinto muito porque vocês clamam, vocês têm sede de ver Deus, por isso que vocês criticam. Mas quando de fato acontecer, tudo muda. Um dia eu vou... Tá no meu e-book. Tá no meu e-book. Tá no meu e-book. É isso. É isso que muitos ateus queriam sentir. E não tem como explicar isso. Não tem como eu descrever o reino. Não tem como eu descrever como é a fisionomia de Deus. Não tem como eu explicar como é a figura de um ser celestial, de um anjo. Porque transcende todo o entendimento. Eu posso fazer uma analogia. Tenta explicar para uma pessoa de 500 anos atrás o que seria a internet, o que seriam os dados, como passa uma foto pela internet, se foto nem existia. Falta palavras. Então, se vocês não abrir o coração e jejuar, orar e pedir para que Deus fale diretamente com vocês, ficar atacando Deus não vai funcionar. O que aconteceu com Paulo, que era Saulo, é exceção. Deus levantou Paulo porque precisava de Paulo, não que Deus precise de Paulo. Não. Mas hoje eu entendo porque Deus levantou Paulo. Não quero ser soberbo, arrogante, nem nada disso. Eu sinto que Paulo, as cartas dele, a dor de Paulo, o que ele fala, é diretamente comigo. Eu nunca fui sanguinário, nem nada disso. Os meus pecados era amar essa vida mais do que qualquer coisa. Amar ao dinheiro, à luxúria, ao sexo, aos prazeres. Isso, e dentro de um corpo que ama os prazeres, tanto os carnais, todos os prazeres são carnais. Se você ama mais a Netflix, o Amazon Prime, um cinema, uma ida no shopping, do que ler as escrituras, orar, meditar, não é digno de mim, Jesus disse. Não que você não possa assistir uma Amazon Prime, uma Netflix, não possa ir no shopping, pode. Mas ele disse, buscai primeiro o reino dos céus.
Agora, se você quer ir no shopping todos os dias, Netflix todos os dias, as pessoas maratonam, ficam 10 horas direto assistindo vídeos. Não dedica 1 hora para encontrar Deus. Aí depois o casamento acaba, quando vem as doenças ou a morte de alguém querido, não entende por que isso está acontecendo. E o caminho mais fácil é atacar Deus, é amaldiçoar Deus, porque Deus foi injusto. Mas na hora que você estava maratonando as séries 10 horas por dia durante as suas férias todas, 30 dias, você não saiu de casa, não lembrou de Deus. E acha que Deus vai te responder agora? Não. Primeiro, quando você procurar Deus, Ele vai te dar o silêncio. Vai te dar o silêncio por 1 mês, 2 meses, 3 meses, até por 1 ano ou 2. O silêncio. E no silêncio Ele está te respondendo. Respondendo de fato, gente. Porque no silêncio Ele vai te mostrando os caminhos que você deve seguir. Ele brota no seu coração o que você tem que largar e o que você tem que fazer. E o que você precisa fazer para ver de fato Ele. No silêncio Ele mostra o que precisa ser feito para você ter um encontro com Ele. E se você aprender a ouvir o silêncio, vai doer, vai doer, vai doer. Mas quando você tiver um encontro com Deus, tudo muda. Você entende o que é a morte, você entende o que é a vida, você entende o porquê dos sofrimentos, o porquê da alegria. É isso. E cansei. Engraçado, né? Bom, não estava nos planos isso. Como eu disse, quando eu tento seguir os meus planos, não dá certo. Igual Jonas, eu mandei você ir para lá, Jonas. O que você está fazendo aqui? Tem outra passagem que eu lembro também, eu fico assim, irradiante. Ninguém nem fala disso, mas eu sei o que ele disse. Quando ele chega no paraíso e ele fala: Adão, cadê você? É como se você estivesse no seu quarto, rodeado de pecado, e Deus virasse para você e falasse: filho, cadê você? Só quem passou pelo que o Paulo passou e quem passou pelo que eu passei entende aquela fala de Adão, que ele fala: pai, eu te ouvi e me escondi porque senti vergonha. E Deus disse: vem cá, filho, eu te vi desde antes. Então quando Deus fala: Adão, cadê você? Wagner, cadê você? Ele está falando: por que você está se distanciando de mim? Não foi esse o propósito que nós fizemos? Volta para mim. É isso. Quem explica isso de Adão? Quem explica? Adão, cadê você, Adão? E Adão mostrou toda a sua fragilidade ali. Senhor, eu ouvi a sua voz e me senti envergonhado, Senhor. Eu não sou digno de estar diante de ti. Por isso eu me escondi. É isso. Eu também não me sinto digno. Na realidade. Por que eu? Por que eu?
Eu já me perguntei isso várias vezes e todas as vezes eu ouço a mesma resposta: por que não você? Por que não você? Porque você era a única entre tantas que aguentava a forja do Espírito. Você é o único que aguentava o renascimento. Não que os outros não aguentem. É isso. Eu amo meu Pai. Amo de todo o meu coração. E eu sou grato por todo o sofrimento que eu passei, toda a angústia, toda a perseguição, todas as vezes que levantaram falso testemunho contra mim. Isso foi para o meu bem. Eles não sabem mais. O maligno, às vezes não sempre, está a serviço de Deus. E ele não sabe disso. Toda vez que ele te atenta, ele está atentando o homem carnal. E o homem carnal precisa lutar contra o homem espiritual. E o homem espiritual precisa vencer. Vamos dar por encerrado esse vídeo, vou me recompor e vou voltar de novo no vídeo que eu estava falando que Jesus chorou. E eu fui tão tocado que eu realmente chorei. Um choro de Jesus Cristo. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou parar, não. Eu vou voltar no Jesus chorou. Lá eu deixo uma mensagem dizendo que se recompondo e vamos voltar. Se vocês assistirem esse vídeo, volta e assiste o vídeo Jesus chorou, que aí vocês vão entender o que aconteceu. Queridos irmãos, talvez vocês não vão entender, mas eu dei uma pausa no vídeo porque eu fui tocado e demorei muito tempo para retomar, cair em lágrimas, porque é tão profundo o texto